Prezados irmãos e irmãs, domingo, dia de celebrar a palavra, dia de ouvir, de refletir, de meditar, de rezar, de agir conforme a palavra. A palavra não é só vozes, a palavra não é uma coisa, a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. E por graça de Deus, o Papa Francisco instituiu esse terceiro domingo do tempo comum como o domingo da palavra. Palavra certa na hora certa. A primeira leitura é do livro de Neemias, o capítulo 8, de 2 a 4a, de 5 a 6 e de 8 a 10. O salmo é o 18. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, de 12 a 30. E o Santo Evangelho é segundo São Lucas 1, de 1 a 4 e 4, de 14 a 21. Lá no século 4, ou 5 e 4 a.C., os habitantes de Jerusalém viviam ainda um tempo de miséria e desolação, com a cidade sem muralha e sem portas, uma sombra negra da cidade bela que tinha sido. Neemias, o alto funcionário, o governador, entristecido pelas notícias recebidas de Jerusalém, obtém do rei autorização para se instalar na capital judia. Então começa a sua atividade com a reconstrução da muralha. Continua o seu trabalho combatendo as injustiças cometidas pelos ricos contra os pobres e conclui seu trabalho restaurando o culto. É neste contexto de preocupação com a restauração do culto que se situa este texto da primeira leitura de hoje. Ele reúne todo o povo na praça que fica diante da Porta das Águas a fim de escutar a leitura da lei. Trata-se de recordar ao povo o compromisso fundamental que Israel assumiu com o seu Deus. Só assim será possível preparar esse futuro novo que Neemias sonha para Jerusalém e para o povo de Deus. Na segunda leitura, que é sequência da segunda leitura do domingo passado, São Paulo está preocupado porque a igreja de Corinto, nesta igreja, os carismas, dons de Deus para benefício de toda a comunidade, estavam sendo utilizados em benefício próprio. Por isso geravam individualismo, divisão, luta pelo poder, desprezo pelos que aparentemente não possuíam dons especiais. E isso era e ainda é uma situação intolerável. Aquilo que devia beneficiar todos é usurpado por alguns e estar a pôr em causa a unidade e a comunhão desta igreja. São Paulo utiliza uma comparação muito conhecida no mundo greco-romano, onde é usada para falar dos deveres comunitários, a fábula do corpo e dos seus membros. São Paulo compara a comunidade cristã ao corpo. Esse corpo é constituído por uma pluralidade diversificada de membros, cada um com a sua tarefa, ou seja, com o seu carisma peculiar. Não basta que os membros sejam vários, é preciso que sejam variados, que sejam distintos. É a riqueza da variedade que permite a sobrevivência de todo o conjunto. No Santo Evangelho, nós temos dois textos diferentes. Então, o primeiro, que é o capítulo 1, de 1 a 4, se trata do prólogo literário onde São Lucas, imitando o estilo dos escritores helênicos da altura, apresenta o seu trabalho. Trata-se de uma investigação cuidada dos fatos que se realizaram entre nós a fim de que os crentes de língua grega, a quem o Evangelho de São Lucas é dirigido, verifiquem a solidez da doutrina em que foram instruídos. Aqui é a década de 80. Então, desaparecidas já as testemunhas oculares de Cristo, então o cristianismo começa a defrontar-se com uma série de heresias e de desvios doutrinais que põem em causa a identidade cristã. Na segunda parte, aqui do capítulo 4, de 14 a 21, é apresentado o início da pregação de Jesus, que São Lucas coloca em Nazaré. O cenário de fundo é o do culto sinagogal, no sábado.
O serviço litúrgico celebrado na sinagoga consistia em orações e leituras da lei e dos profetas com o respectivo comentário. Os leitores eram membros instruídos da comunidade ou, como no caso de Jesus, visitantes conhecidos pelo seu saber na explicação da palavra de Deus. O centro do relato está aqui na proclamação do texto do Trito Isaías, o capítulo 61, de 1 a 2, que descreve como é que o Messias concretizará a sua missão. É domingo da Palavra de Deus. Ela é a essência, o núcleo, a fonte. Sem a Palavra de Deus estaríamos nas trevas, na solidão, no absurdo. A palavra é luz no caminho, é fonte de água na sede, é energia na debilidade. A Sagrada Escritura, os Evangelhos, são o maior tesouro que podemos ter em casa. Pode nos faltar qualquer coisa, podemos prescindir de qualquer objeto, nunca nos deve faltar a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito comentada, mas todavia é pouco conhecida. Quantos espaços nela ainda não visitados, quantos livros dela ainda não incorporados à própria espiritualidade e vivência. Se vale a pena viver por algo, é por conhecer com maior profundidade e assimilar com maior verdade a palavra de Deus. Ela é sempre vigorosa, forte, transformadora, realiza o que diz, suscita uma fé enorme, com ela cresce a confiança. Neste domingo, peçamos a grande graça de Deus de nos abrirmos a esta palavra, de abrirmos espaço para a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.